Amigos, sejam bem-vindos ao canal Evangelho na sua casa. Esperamos que você aproveitem bastante o nosso estudo de hoje, que vai se basear no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do versículo do 1 ao 8, onde Jesus nos ensina lições importantes, que é muito importante para a nossa vida cristã e nos ajuda a caminhar com Ele. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por esse dia, por todas as bênçãos que o Senhor nos dá. Pedimos a Deus que o Senhor nos ajude, que a gente possa entender essa mensagem, que a gente possa guardar no coração e colocar em prática no dia a dia. Que nós possamos ser bons discípulos de Jesus, fazendo sempre o bem, abençoando pessoas também. Obrigada por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Mateus 6, do 1 ao 8. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então, gente, nós temos falado que nos evangelhos, tudo que é narrado, tudo que Jesus fala, é uma lição. Jesus é mestre, ele quer que nós aprendamos dele. E são lições essenciais para a nossa caminhada cristã. E nessa passagem que nós lemos, que se encontra no Evangelho de Mateus, do versículo 1 ao versículo 8, existem importantes lições. Então vamos tentar tirar alguma coisa de que Jesus falou, tentar aprender, que são lições importantíssimas para a nossa caminhada cristã. Então Jesus fala das obras de caridade, as esmolas, e fala da oração. São duas coisas que nós percebemos, que ele fala da caridade e da oração. Mas vamos pensar o seguinte, para quem que Jesus está falando? Ele está falando para as pessoas que o receberam como Salvador, que fazem parte da sua igreja, que ele é o cabeça, pessoas que o aceitaram, pessoas que o seguem, que querem se tornar seus discípulos, que querem viver o amor do Evangelho. Ele fala para essas pessoas. E essas pessoas, ele conta que elas pratiquem obras de caridade, de socorro ao próximo e pratiquem a oração. Duas coisas importantes na vida cristã. Vamos primeiro enfatizar as obras de caridade. Jesus diz que os hipócritas, o que seria uma pessoa hipócrita? Uma pessoa hipócrita é uma pessoa que por fora é uma coisa, como se ele usasse uma máscara, mas por dentro ela é outra. Ela quer mostrar alguma coisa que ela não é, ele é uma pessoa hipócrita. E Jesus fala que os hipócritas, as pessoas que usam de falsidade, que procuram manipular e enganar as outras, elas se utilizam também das obras de caridade e da oração para serem vistas pelos homens, para serem admiradas, para serem elogiadas pelos homens. Mas Jesus espera que nós, que somos seus discípulos, que amamos Jesus, amamos a Deus, façamos obras de caridade e a prática da oração
voltada única e exclusivamente para a glória de Deus, e não para a nossa glória, e não para ser vista pelos homens. Então Jesus diz assim: quando eu der uma esmola, que a minha mão direita não saiba o que fez a minha mão esquerda. Isso quer dizer o seguinte, que nem mesmo eu saiba que isso possa ser feito o mais oculto possível. Por quê? Porque Deus sempre vê. Eu não posso ver Deus, Deus vê em secreto. Mas eu faço alguma coisa e Deus reconhece as coisas que eu faço, Ele dá valor. E a obra, quando eu dou uma esmola, e não só uma esmola, quando eu parto em socorro de alguém, às vezes uma palavra, uma ajuda em dinheiro, uma ajuda em alimento, uma ajuda de uma pessoa que está sofrendo. Por isso que nós temos enfatizado que o cristão não deve ser uma pessoa dura de coração, que julga a todo mundo, que joga todas as pessoas no inferno, que condena todo mundo. Não, o cristão deve ser como um rio que corre num deserto, para saciar a sede daqueles que estão no deserto. Um cristão deve ser um ombro amigo, que socorre as pessoas. Alguém tem um problema, eu escuto, eu não vou condenar a pessoa, mas eu vou orar com ela, se possível aconselhar, se não apenas orar, tendo misericórdia, para que o sofrimento daquela pessoa possa ser pelo menos um pouco amenizado. Se eu tiver dinheiro e alguém tiver necessidade, eu vou socorrer aquela pessoa com dinheiro, mas não para que as pessoas achem que eu sou bonzinho, não para isso, mas para que Deus seja glorificado, porque a glória deve ser dada a Deus e não a nós, mas Deus vem em secreto e se agrada disso. A nossa vida agrada a Deus. Então as minhas obras de caridade não são só o dinheiro, são o socorro, a boa palavra, o ombro amigo, o bom conselho, o amor que eu devo a todos, né? A propagação do Evangelho. Por quê? Alguém me pede algum conselho e fala: você leu o Evangelho? Você quer ler o Evangelho comigo? Você quer conhecer o que Jesus ensina? Você quer saber o que ele pensa? O que Deus pensa? Vamos ler um pouco o que Jesus ensina. Jesus é mestre, mas só aprende com ele quem lê os evangelhos, quem medita nos evangelhos. Então essa lição de Jesus para nós é muito importante. As nossas obras de caridade, a nossa socorro ao próximo. Isso demonstra também que o cristão, ele não é insensível ao sofrimento alheio. A pessoa está sofrendo, não me interessa, não sou eu, não é ninguém da minha família, não. O cristão, ele pelo menos se entristece ao saber que tem tantas pessoas sofrendo, precisando de ajuda, precisando de paz, precisando de emprego. E o cristão deve se entristecer, o cristão não deve ter um coração indiferente ao sofrimento alheio. Não, o cristão deve ser um agente do amor, um propagador do evangelho, mas não um hipócrita que quer ser visto pelos homens, mas sim um agente de Deus, um discípulo de Jesus, que ajuda o próximo por amor, para que o nome de Deus seja glorificado. É isso que Jesus ensina. Então Jesus ensina a caridade. Depois ele fala da oração. Então, a oração. Jesus nos ensina a orar de uma forma que nós tenhamos uma comunhão com Deus e possamos abrir o coração com Deus. Ele recomenda que nós entremos no nosso quarto ou num ambiente em que nós tenhamos privacidade e conversamos, agradecemos, rogamos a Deus, tenhamos uma comunhão com Deus em oração, de forma que nós possamos ter essa intimidade com Deus, sem que ninguém fique vendo, porque a oração dos hipócritas era feita em lugares públicos, lugares religiosos, onde as pessoas admiravam as pessoas que oravam e eles queriam ser reconhecidos como pessoas muito religiosas, muito espirituais, eles queriam ser respeitados na sociedade por isso. E Jesus diz, aí eles já receberam a sua recompensa, já receberam o seu galardão. A oração não é nada mais do que a nossa comunhão com Deus, a nossa conversa com Deus, onde por um ato de fé
Nós vamos levar a Deus todas as nossas dúvidas, os nossos problemas, as nossas alegrias, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. Por isso é um ato entre nós e Deus, e não para fazer espetáculo, nem para dizer que nós somos mais religiosos ou menos religiosos do que ninguém. E Jesus diz que as pessoas que procediam de forma a serem vistas pelos homens eram hipócritas, porque a oração é um ato de amor, de fé em Deus, de dizer assim: Deus, eu dependo de Ti, eu dependo do Teu amor. Jesus mesmo orava muito antes de qualquer coisa, por isso a oração é muito importante. Jesus se retirava, às vezes subia a um monte para ficar sozinho em comunhão com Deus. Então, tanto a caridade como a oração devem ser feitas de acordo com os ensinos de Jesus. Mas aí alguém pergunta: mas se eu estiver numa reunião de oração? Ore sim, ore e tal, mas para a glória de Deus, e não para que as pessoas vejam que a sua oração é forte, que você é mais espiritualizado, que você é mais... Não, a glória sempre, gente, é de Deus. Nós somos pessoas que ainda estão aprendendo de Jesus e nós somos todos iguais. Não tem ninguém melhor que ninguém. Nós estamos aprendendo e vamos caminhando para aprender com Jesus para uma vida cristã plena de felicidade, de realizações, de bênçãos. Que assim seja em Jesus, que nós possamos entender as profundidades dessas lições que Jesus ensinou nesses versículos e possamos pôr em prática na nossa vida. Na vida cristã deve existir tanto a caridade como a oração. Amém? Amém. Amigos, esse foi mais um vídeo do Evangelho na sua casa. Esperamos que todos tenham sido abençoados. E não se esqueça, vamos orar diariamente, pedir a Deus pelas coisas que necessitamos e também não podemos esquecer de agradecer. Amém? Então, amigos, é isso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Amém.